Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência dos nossos estudos, nós vamos estudar a aula de reforço, a aula extra, com base na lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Nós vamos estudar, tópico 2, o propósito do batismo no Espírito Santo, a finalidade, e também, tópico 3, recebimento e a evidência do batismo com o Espírito Santo. Isto está exatamente na nossa lição, onde fala dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo. Somente o falar em línguas, outras línguas, veio para ficar. Ele se repete em Atos 10, o batismo com o Espírito Santo, em falar em línguas, capítulo 10 de Atos, e em outros lugares também. Agora veja, o som e o vento, ok? Línguas repartidas como de fogo, ocorreram uma só vez e elas não se repetem mais. Interessante que a revista ela é real e mostra pontos de vistas verdadeiros biblicamente. Aí a gente está estudando isto na nossa aula extra e mostrando exatamente esta realidade. Por que que não se repete mais? Então, nós estamos estudando, essa parte aqui. Ok? Presta atenção aí. A terceira parte do envio da pombinha. Amém? Nós tivemos a primeira, ok? A segunda e esta aqui é a terceira. Glória a Deus. Quando a gente não entende Ezequiel, capítulo 1, certo? Versículo 4. Versículo 19, versículo 20, leia todo o capítulo 1, a gente não entende o que o autor da revista diz, que não se repete mais. Por quê? Porque todo esse som, todo esse vento, tudo que não se repete, a gente vê que ficou marcado nas Escrituras. Por quê? Porque foi a descida do trono visitando aqui, o povo de Deus, quando estava reunido quase 120 discípulos. Daniel diz que esse trono de Deus é móvel por causa dessas rodas. São 4 rodas. Então essas rodas se movimentam. Tem outra aqui, ok? Tá aqui, o querubim, Tá aqui outro querubim, Tá aqui outro. Está aqui outro, está aqui outro. Esses querubins estão em movimento. Ezequiel diz que ele tem 4 asas. Mas Apocalipse fala que ele tem 8 asas. Melhor, 6 asas. Por que Ezequiel fala de 4 asas e Apocalipse de 6 asas? Todos dois estão certos. Agora, por que aqui é 4 e aqui é 6? Porque lá em Ezequiel, o movimento do trono estão nas 2 asas dos querubins. Porque são 6 asas realmente. E falta 2 aqui. Porque as 2 asas estão batendo em uma velocidade como você veja um beija-flor. O beija-flor, ele bate as suas asas em velocidade. E você não consegue o quê? Dizer quantas asas tem o beija-flor. Como um helicóptero, quanto hélices tem um helicóptero. Então aqui foi registrado 4 asas, porque 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e 2 voavam, amém? As 2 voando aqui, as 2 cobrindo o rosto, e aqui as 2 cobrindo os pés. Então, 4 querubins. 1, 2, 3, 4. Então, o Espírito de Deus estava onde? Nas rodas. Glória a Deus. Então,
esta questão do vento, do som, certo? Diz que foram vistas, se foram vistas, eu tenho imagem. Então essa imagem ela é vista. Nunca mais vai ser visto. Por quê? Porque foi uma só vez. Então ficou o quê? Os dons e o fruto. Com isso eu vejo que os dons está acompanhado de quê? De línguas e variedade de línguas. É o que vamos estudar a partir de agora. Então, se nós estudarmos este verso, qual verso? Do capítulo 2, veja aí, na nossa leitura bíblica em classe, conforme diz o texto, e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos, não eram alguns, mas todos reunidos no mesmo lugar. Então, a gente percebe que no dia de Pentecoste, olha aqui, ó, lá atrás em Gênesis capítulo 11, certo? Capítulo 11, nós temos o quê? O Nimrod trabalhando também em todos lá. Todos, porque eles estavam querendo fazer uma torre que tocasse nos céus. Então, com isto, o Nimrod lá atrás, para o mal, fazendo com que o povo fosse um, Deus disse, não vai dar certo. Então, aqui, antes de Deus confundir a linguagem desse todo aqui, eu tenho uma linguagem, ó, antes de Babel, não tem uma pirâmide, certo? Então, antes de Babel, eu tenho uma língua. Esta língua, ela foi confundida a partir de Babel. Então, aqui eu chamo de língua original. E esta língua, depois de Babel, a língua confundida. Que no dia de Pentecoste, o povo, antes de receber o batismo com o Espírito Santo, estavam todos com esta linguagem confundida das nações. Ok? Então, quando Paulo fala, ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e dos homens, que é esta língua confundida, então Paulo fala da linguagem celestial e da linguagem da terra. Então, nós estamos estudando e temos que marcar. Então marque aí a palavra todos reunidos. De repente veio do céu um som. Na verdade veio do céu mesmo. Ó, por quê? Porque o trono de Deus está no céu. E o som que veio, o som, oh, maravilha, né? Entender esta palavra. Ó, o movimento das rodas, do Espírito trabalhando sobre as rodas para movimentar os querubins, para fazer a vontade daquele que está sentado no trono. Ok? Glória a Deus. Então, o movimento das rodas, que são 4, e o movimento das asas dos querubins, um som, como que de um vento. Está aqui, meus irmãos, visitou os quase 120 no dia de Pentecoste. Então, a diferença daqui para cá é que o Espírito Santo deu só um pulo aqui, ó, para estar conosco para sempre, e deu um tchauzinho para nunca mais voltar para as rodas. É daqui para o trono. Apocalipse 3:21. É promessa de Jesus. Então veja, marque aí no texto. Veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Marque vento também. Encheu toda a casa dos que estavam assentados. Antes do batismo com o Espírito Santo, vamos apagar aqui, eles estavam assentados. Amém? Então, todos estavam assentados. Então, marque aí, assentados. Mas eles não continuaram sentados. Depois do batismo com o Espírito Santo, todos ficaram de pé. Isto aqui é importante. E diz a Bíblia que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram. Então, marque ser cheio e depois marque começar. Começar a falar. Então, falar é um atributo do corpo. Amém?
Olha o que nós estamos estudando aqui, ó, o atributo do corpo. Então o Espírito de Deus já estava, depois da ressurreição de Jesus, aqui. Só que a manifestação da promessa que veio ao corpo aconteceu no dia de Pentecostes. Então o falar em novas línguas veio até onde? O corpo, porque o falar está no corpo. Porque o corpo tem a boca. Amém? Então eles começaram a falar. Então quem começa a falar somos nós. E quem enche é o Espírito Santo. Jesus nos enche pelo Espírito Santo. Então esse começar é nós. Nós temos que resolver esse problema do bloqueio da mente. Isso aqui, meus irmãos, ó, muitos não conseguem vencer esse bloqueio aqui, ó. Certo? Do coração e da mente. Aí fica duvidando se é de Deus, se não é. Então, irmãos, está escrito, se eu pedir o Espírito Santo, o Pai me dá o Espírito Santo. Não tem como eu duvidar. Basta eu começar a falar, porque as línguas já estão dentro pelo Espírito, dentro. Eu ainda não falo. Isto é, eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo, mas eu tenho o Espírito Santo. Só falta começar a falar em línguas estranhas. Então as línguas estão dentro, mas ainda não fala. Porque o Espírito Santo está dentro e as línguas estão no Espírito Santo, porque é Ele quem capacita o crente a falar. Então veja que o texto diz: havia uma grande multidão e estava confusa. Marque aí, grande multidão, versículo 6 de Atos capítulo 2. E marque também uma multidão. Por quê? Porque lá no tempo de Nimrod, Gênesis capítulo 11, versículo 1, 2 em diante, era uma multidão. E também aquela multidão, Deus, veja só, a palavra Babel significa confusão. E o texto de Atos 2, veja que havia uma grande multidão e estava confusa. Era o povo que veio o mesmo da confusão de Babel. Por quê? Porque as línguas estavam confundidas ainda nos dias de Pentecostes. Até hoje, as nações têm a linguagem confundida, porque foi um castigo para o povo em Babel, confusão de línguas. Aí então Jesus, às avessas de Babel, ele disse: eu vou reunir todo o povo lá no dia de Pentecostes, e vou reunir todo o povo para fazer o bem, para fazer evangelismo, para salvar, então para curar, para falar em línguas, para expulsar demônio. Então veja que o expulsar demônio vem primeiro, e depois vem falar novas línguas. Então precisa expulsar os demônios para poder falar. Então o falar vem depois de expulsar os demônios. Você sabe por que vem depois expulsar demônio e depois falar novas línguas? Porque os demônios não querem que você, nós falamos novas línguas. O demônio não quer que a igreja seja batizada com o Espírito Santo. Então tem que expulsar esse demônio. E depois o texto diz: falarão novas línguas. Glória a Deus. Amém? Então veja, meus irmãos, que no dia de Pentecostes foi uma bênção. Porque Nimrod estava em desobediência. Mas Deus levantou Pedro, cheio de coragem. Quando nós ficamos loucos por Jesus, nós vamos até as multidões e arrastamos para Cristo. Glória a Deus. Amados, por que Nimrod estava em desobediência? Porque não queria que o povo crescesse, multiplicasse, enchesse. Ok? Então, são 4 os poderes que Deus deu a Adão. Então, no reino de Deus, Deus deu a Adão, no tempo original, sem pecado, que o Adão multiplicasse, crescesse, enchesse, dominasse. E veio, depois do pecado, o diabo, e na vida de Nimrod, ele fez tudo ao contrário, que o povo não multiplicasse, não enchesse, não dominasse, porque o Nimrod é o tipo daquele que só prega sozinho, só canta sozinho, é o único pastor, é o que bota o nome da igreja, é ele, o Nimrod,
É ele que quer colocar a torre, colocar o nome. A igreja fulano de tal é o nome dele. Então ele é o único que prega, ele é o único que canta, é o único que ora, tira os 3 hinos. Então é o Nimrod. Por quê? Porque no corpo tem diversidade. No corpo, a Bíblia diz que nosso Deus é de uma multiforme sabedoria. E ele nos dá diversidade de dons. Uns cantam, outros pregam. Está na Bíblia. Uns têm salmo, outros têm doutrina. Glória a Deus. Amém? Então, nós não podemos introduzir esta aula sem deixar de falar de Gênesis capítulo 11. Porque Deus tem um poder e deu à igreja o que o Adão perdeu. A igreja é pentecostal, não é porque fala a língua, não. A igreja é pentecostal porque recebeu o encher, o domínio, exatamente o multiplicar e o crescer. Em todas as nossas áreas da nossa vida, nós temos que ter o poder. Amém? Vos dou o poder, Jesus disse. E como Adão perdeu, foi restaurado na era da igreja, nos apóstolos, hoje em cada cristão. Agora veja, continuando aqui. No dia de Pentecoste, todos reunidos no mesmo lugar, significa unidade. Quando o povo se reúne ou para o mal ou para o bem, não tem restrição. Deus quem disse em Gênesis 11. Então foi preciso Deus intervir, fazendo com que as linguagens fossem mudadas. Não fizesse, ou seja, que o povo não tivesse uma só língua. Deus mudou a linguagem. E com isto, no dia de Pentecoste, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, Deus derrama o Espírito Santo e todos começam a falar em outras línguas. Veja que todas as nações ouviram a língua e começaram a entender na sua própria língua. Se os discípulos estavam falando em línguas lá no dia de Pentecoste e todas as nações também ouviram na sua própria língua, então Deus estava restaurando no dia de Pentecoste a língua original antes da confusão. Amém? Então, antes da torre, antes de Babel, havia uma língua aqui chamada língua original. Ninguém sabe qual era essa língua. Era a língua espiritual do anjo. A língua de Deus, do Espírito. Então, é original. Do anjo não, a língua original. Então, esta língua original, Deus deu aqui, ó, no dia de Pentecoste. Por quê? Porque todos começaram a ouvir a mesma língua e entender a mesma língua, porque era uma língua original. Então o efeito do juízo foi tirado aqui momentâneo. Amém? Nesse período do dia de Pentecoste houve um grande milagre. Então quando a presença de Deus está, os aflitos, os atribulados são socorridos. A maravilha, a cura, a milagre. Então, veja que eles começaram a falar. Esse começar a falar é exatamente as consequências do ser cheio. É a consequência de ser salvo. Então, eles começaram a falar. Por quê? Porque eles já estavam no cenáculo esperando a promessa do Pai. Agora veja, todos nós sabemos que precisamos fazer missões, que é a obra prioritária. Precisamos fazer evangelismo. E foi ali que Babel terminou a sua mensagem de confusão, porque Deus juntou o povo para trazer a obra prioritária, evangelismo e missões. Falar em línguas é exatamente a consequência do Pentecoste. Agora veja, no tempo de Nimrod, Deus espalhou todo o povo sem Deus e sem o Espírito Santo. Mas no dia de Pentecoste, em Jerusalém, Atos 2,
Deus ajuntou tudo e interpretou as línguas, mostrando que Deus está soberano na história da humanidade. A palavra todos aparece 40 vezes no livro de Atos. Veja que não é a palavra alguns, mas todos. Todos foram cheios. Então o Pentecoste inclui a todos, irmãos. Todos cheios. Então, são 28 capítulos. E todos 28 capítulos falam das grandes obras do Espírito Santo de Deus. Então veja Atos capítulo 2, Pedro falando, cheio do Espírito Santo, de Jesus. Foi a mensagem do Pentecoste, falar de Jesus. Então não é mais Gênesis 11, é Atos 2, não é Nimrod, agora é Pedro falando de Jesus, uma contraposição. Então veja, marcando de novo aí, a expressão no dia de Pentecoste, som, vento. Então o vento foi uma ação gerada pelos movimentos do trono, movimento do Espírito que estava na roda e também exatamente, das asas dos querubins que estavam em movimento. Amém? Então veio do céu. Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo está dentro de nós. Somos batizados, mas não precisa mais vir do céu. E nem Jesus precisa vir descer, porque ele já nos batiza com o Espírito Santo, porque ele já está em nós. Amém? Então veja que no dia que Isabel foi visitada por Maria, saiu um som. Pentecoste é som. E o som era: bendito és tu, Maria, entre as mulheres. Maria saudou. João foi cheio do Espírito Santo. Então, esse cheio do Espírito Santo é o movimento. Houve o som e houve o movimento. E a imagem foi quando ele já estava com 30 anos e 6 meses. João Batista encontrou a imagem, o Filho de Deus, a imagem de Deus. E vi descer, glória a Deus. No dia de Pentecoste, eu vi como línguas repartidas de fogo. É uma imagem. No dia do João Batista batizando Jesus, eu vi descer uma pombinha sobre aquele. Aleluia. Então veja o nosso estudo da aula de hoje. A terceira, ou melhor, a terceira fase, o terceiro envio da pombinha sobre a igreja. Glória a Deus. Porque o movimento do trono chegou até a casa daqueles que estavam assentados. Por isso que houve o vento, houve o som, aleluia, houve a imagem, e o falar em línguas está atualmente nos nossos dias. Louvado seja Deus. Então, veja que o outro Consolador, que estava nas rodas, veio para o nosso coração. Então, veja que não é para o mundo, porque Jesus disse: eu rogarei ao Pai e vos darei o Consolador, para que fique convosco para sempre. Então foi o Espírito Santo, enviado do Pai, a pedido de Cristo, que deu um pulinho para o meu coração. Ele saiu do trono, das rodas do trono, e hoje habita dentro da minha vida, dentro do meu coração. Então era um vento impetuoso. Se a gente ler Ezequiel capítulo 1, versículo 4, o vento está lá, o movimento do trono está lá, o fogo está lá. Amém. Então veja, meus irmãos, os 4 ventos descritos em Zacarias. Por que os 4 ventos? Porque o primeiro vento é quando vai soprar sobre a criação, quando vai fazer o primeiro homem, Adão. Então veio o sopro de Deus. O primeiro vento é o sopro da vida, da criação do homem. O segundo vento é exatamente aquele que vai ressuscitar. Amém? É o da ressurreição da vida. Quando vai ressuscitar Israel, o povo de Israel. Quando ressuscitou Jesus, vai ressuscitar os santos. É escatológico esse segundo vento.
O primeiro vento é o sopro do Adão, em Adão, para fazer o homem. O segundo vento é a ressurreição de Israel, de Jesus, da igreja, e é escatológica. Então, o terceiro vento é o novo nascimento, porque Jesus disse, recebeu o Espírito Santo no domingo à tarde da ressurreição. O quarto vento, que são 4, o último, é exatamente o quê? O Pentecoste. Glória a Deus. Veja o texto. Como que um vento, como de um vento, versículo 2, como de um vento veemente, é o quarto vento, está descrito os 4 ventos. Louvado seja Deus. Então veja, meus irmãos, veja, algumas, nós vamos estudar as 21 razões por que nós somos batizados com o Espírito Santo. Está na Bíblia. A primeira razão é porque a língua é celestial. Amém? Porque a língua não é falada aos homens, mas a Deus. Esta é a segunda. A terceira razão, ninguém entende. Está em 1 Coríntios capítulo 14. Está em Coríntios 12, 13 e 14. Então veja que esse ninguém entende também está relacionado ao mundo espiritual. Porque para entender as línguas tem que ser interpretada. E as línguas da confusão, elas são traduzidas. Estas aí os demônios conhecem. Mas as línguas espirituais, celestiais, elas não são traduzidas. Amém? Não precisa trazer um tradutor, porque é o Espírito de Deus que levanta aquele que vai interpretar. Lembra do profeta Daniel, que interpretou a língua que estava na parede? Mene, então aquela linguagem, amém? Que só Deus conhece e revela pelo Espírito Santo. Veja a outra, a quarta, porque é a linguagem do Espírito. Amém? Porque quando a gente fala pelo Espírito. A quinta razão, porque fala em mistério. 1 Coríntios 4 e 2. A sexta, é edificar a si mesmo. A sétima, porque é o desejo de Paulo e dos apóstolos. Eu quero que todos vós faleis em línguas. A oitava, é a matéria-prima da profecia. Por quê? Porque é a junção de duas coisas, das línguas e das interpretações. A igreja conhece exatamente a mensagem. Nono, traz revelação. Glória a Deus. Décimo, porque são distintas e saem diferentes sons. As línguas não saem iguais. Ninguém fala igual um ao outro, porque é diversificado o dom. Então, são diferentes os instrumentos. Um fala como se fosse uma flauta, o outro como a cítara. Então veja que quando veio um som, a fala, 14, verso 7, cada membro tinha um som distinto. Agora imagine cada um sendo um instrumento na casa de Deus, todos falando como se fosse uma orquestra maravilhosa do Espírito. Glória a Deus, cantando, salmodiando ao Senhor. 11, razão, a 11ª, porque eu sou usado pelo Espírito de Deus como sinal de batalha. Amém? Por quê? Porque se a trombeta der som incerto, quem se levantará para a batalha? Veja aí, a 12ª razão, porque ataca as potestades dos ares em línguas estranhas. Porque todas as línguas têm significado. O mene, tekel, todas têm significado. Se for só uma letrinha, todas têm significado. Veja que a palavra mene, olha aqui o tamanho. Veja que na interpretação, Deus
tomou o teu reino. Veja que o resultado de uma palavra pequenininha, de línguas estranhas, tem uma mensagem grandiosa. Amém? Agora veja, todas têm significado. 14º, porque eu posso interpretar. O meu espírito ora bem. Eu não dou lugar à mente, porque a mente está sem fruto, sem entendimento, porque o meu espírito é quem está orando bem. Então a minha vontade neste momento está sem entendimento, sem fruto. Então eu deixo que a vontade de Deus seja estabelecida neste momento. Eu oro com o espírito. Eu canto em espírito. Eu canto em línguas estranhas. Porque eu dou bem, graças a Deus. Estas são as razões. Porque eu preciso ser adulto no entendimento. Amém? Porque é um sinal para os infiéis na interpretação. Cada um tem muito significado. Cada uma língua tem muito significado. Porque é uma língua original. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. Através desta língua, o Espírito ora por mim. Romanos 8, 26. O Espírito interpreta, ou seja, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A 25ª, porque é a língua da alegria. Glória a Deus. Nós vamos para a quarta aula, e na quarta aula nós vamos falar com detalhes sobre esta língua como dom de variedade de línguas. Deus abençoe, Deus guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser, com muita dedicação. Amém.